mas eu quero aprofundar nessa questão do comportamento e eu vou até usar o exemplo que você deu do pote de ouro. Porque tem um pote de ouro na frente, porém a gente se perde se distraindo nas moedas. Cara, eu te falei, já fui personal, né? Então eu sei o quanto que eu errei me distraindo nas moedas. Então, o que que é essas moedas? O comportamento dentro da academia, o relacionamento com outros personagens, o relacionamento que você pode ter com as pessoas, né? Isso pode te atrapalhar, te atrasar, porque você sabe, né? Trabalhar dentro de uma academia a gente está exposto, cara. É um mundo mais assim voltado ao carnal físico. Então, assim, o quanto que isso pode distrair, cara? Acho que a palavra é essa, distrair um personal. Não se perca no meio do caminho, seja um bom filho para os seus pais, nunca seja derrotado na guerra e faça algo em prol da sociedade. Hoje a gente tá nessa onda de ver personagens querendo ser high ticket. Todo mundo querendo cobrar mais caro, todo mundo... Só que, cara, eu não consigo cobrar mais caro se eu não pareço mais caro. Seja bem-vindo ao Zavicast, nessa nova temporada, nosso terceiro episódio. E eu estou muito feliz com esse projeto, que é trazer pessoas influentes, amigos, para compartilhar um conhecimento, uma sabedoria, algo que possa ajudar você tanto na sua carreira, quanto na sua empresa, mas principalmente na sua vida. A ideia do Zavicast é trazer pessoas que estão vencendo, passando por processos, passando por dificuldades, e também ensinando através dessa transformação. Uma das palavras que eu carrego é: a gente é transformado para transformar. E pensando nisso, eu estou trazendo um amigo que tem feito isso de várias maneiras, em várias camadas, tanto na parte física, quanto na parte mental, quanto na parte profissional. Então é com muita honra e com muito carinho que eu trago para vocês o meu amigo, meu parceiro, meu personal, Shapes Money, Bruno Barbosa. Seja bem-vindo, meu irmão. Pô, obrigado pelo você aqui. Cara, se apresenta, fala um pouquinho de quem você é, do Bruno, e hoje a gente vai bater um papo, irmão, livre, né? Não, Vambora? você sem Sim, vamos, sem vamos. roteiro, vambora. Bora. Meu irmão, primeiro eu quero te agradecer, né, pelo convite. Tu me chamou, eu falei, cara, de primeira, acho que amigos a gente vai, né, ajudar, faz aquilo pra poder erguer o amigo. E quando tu me falou que tava com esse projeto, a gente já tinha conversado se você tinha vontade. Então, poder ser um dos primeiros, pra mim, é uma honra. E espero que isso aqui fique muito maior e eu possa voltar mais vezes aqui, meu irmão. Mas me apresentando pra você, sou Bruno Barbosa, personal trainer, hoje palestrante, mentor, já escrevi livros também, já fui obeso 3 vezes, a última de propósito, virei atleta de fisiculturismo, hoje trabalho com empresários e carrego uma mensagem que chama Shapes Money, que não quero dizer simplesmente que o corpo é o dinheiro, mas que você melhorando o teu corpo, você consegue melhorar todos os âmbitos da tua vida através da imagem, e como tu fala muito, Rafa, sobre governança, que você governar a si mesmo, você consegue governar melhor o mundo. Muito bom, Brunão. E eu estou muito feliz de trazer você aqui, Bruno, porque quando eu comecei a usar a Vcast, você sabe, eu também já trabalhei como personal, sou professor de educação física, amo a nossa profissão, e eu comecei lá atrás com essa ideia de trazer a questão da saúde, de trazer a questão do autocuidado, tanto pro empresário, na época, que eu trabalhava mais diretamente na área da saúde, também para o personal. Sim. Inclusive, Bruno, quando eu trabalhava mais atual, assim, ativamente, né, no chão da academia, a gente tinha uma frase: "E você já treinou hoje?", Você já né. tem Então eu sempre boa. questionava assim: "Cara, e você já treinou hoje?". E hoje no nosso Zabcast eu quero trazer o que você faz, né, a mensagem forte que você carrega, mas eu também quero conhecer um pouco mais o Bruno, porque eu Já sei que atrás dessa mentalidade, cara, dessa musculatura que você tem, tanto física quanto mental, tem uma história, né. Eu acredito que a gente carrega uma história muito forte que precisa ser compartilhada. E aí eu queria começar daí, irmão. Como que era o Bruno na infância? Quais eram os seus sonhos? Como é que era aquele garoto que sonhava em chegar e se sonhou em chegar até aqui desse jeito? Ou se você tinha outro tipo de sonho? Cara, a primeira coisa que eu sempre falo, né, Rafa, que a gente mede o tamanho do soldado pelas cicatrizes, né. Boa. Então eu acho que a história de cada pessoa é muito importante. Eu acho que isso que forma cada pessoa e diferencia cada pessoa também. Eu acho que esse somatório faz uma sociedade melhor. Mas, cara, na infância, um moleque simples, de um bairro simples, com vontade queria jogar bola, né, acho que quem me conhece já sabe que minha história começa com futebol.
com o meu avô. E, cara, vendo minha mãe batalhando, meus pais separados, mas meu pai próximo. E no final de semana eu ia pra casa da minha avó, onde meu pai morava. Mas minha mãe foi a figura ali que me levou, me educou bastante. E, cara, minha mãe sempre me implantou essa questão de coragem e sonho. Minha mãe fala que a gente foi criado, como eles eram separados, era eu, minha mãe, perto minha avó e minha tia. Então minha mãe tinha medo de eu ficar muito afeminado. Por quê? Porque, cara, eram as mulheres andando de Sim. calcinha e sutiã em casa, reclamando da vida da mulher. E um moleque. Então minha mãe falava, cara, eu não poderia, tipo, te tratar como normal, eu tinha que te dar mais coragem. E aí eu vejo que foi uma das grandes sabedorias que ela me trouxe ali, porque ela já me tratava como homem da casa. Então ela já estava me dando ali um gatilho que é ser homem, de verdade, né. Então, eu lembro de uma história que eu era pequenininho, cara, a gente estava no quarto pra ir dormir, e caiu alguma coisa lá na sala. E aí eu com medo, né: "Mãe, que é?" Que ela falou: "Vai lá ver, tu é o homem da casa". Caraca. E, sabe, eu saindo, encostado na parede, assim, olhando pra ver o que era. Mas eu vi hoje, eu vejo que, assim, cara, ela já estava me trazendo uma sabedoria e um crescimento de autorresponsabilidade, de cuidado, de servir, do quanto que o homem tem que zelar pelo bem da casa, sabe. Então, cara, eu cresci com isso, assim. Aí tem meu vô também, que foi um cara que me trouxe muito essa questão, né. Então, é isso, cara. Cara, que forte isso. E a figura da tua mãe é muito forte pra você, né? Uhum. Ela te traz essa história que você falou, assim, ela já te tratava, na verdade ela acho que teu primeiro treinamento quem começou então foi tua mãe. Foi minha mãe, com certeza, com certeza. Com 4 anos de idade, Rafa, minha mãe meus pais eram separados, a renda que meu pai pagava de pensão não dava. E aí minha mãe, cara, precisou voltar a trabalhar. Então eu lembro da gente sentar, ela me conversar comigo: "Bruno, eu vou precisar trabalhar, você vai ter que ficar em casa sozinho", porque a gente não tinha quem deixar, a família inteira trabalhando. Então ela saía de manhã para ir para o trabalho, eu ficava sozinho o primeiro período, e aí eu tinha que me arrumar meio-dia pra estar pronto e pegar a perua pra ir pra escola. E aí às vezes eu ligava pra ela estava trabalhando: "Mãe, quebrei um copo", ela falava: "Cara, você vai fazer isso, você vai pegar o pano, você vai passar o pano no chão". Então ali ela já estava trazendo um ensinamento, né, tipo assim: "Cara, você precisa se virar sozinho em alguns momentos". E ela falava: "Eu não vou estar aí o tempo todo". Lógico que, assim, no começo, ela me ensinava. Depois de um tempo que ela já tinha me ensinado, ela começou a ser um pouco mais dura, porque você já aprendeu. Que aí vem muito do conceito, eu estava pensando esses dias, da onde que vem o nunca dois que eu sempre falo, né. Nunca cometeu os dois erros 2 vezes seguidas. Por quê? Porque, cara, você acabou de aprender, tu não pode errar depois de novo, entendeu. Então se você errou agora, corrige, procrastina esse próximo erro, porque o erro não tá na primeira vez, tá na terceira, na quarta. Então um pequeno padrão vai se tornando grande até que isso aí você perdeu a governança de si mesmo. Então eu sempre falo: "Cara, se você não treinou hoje, tá tudo bem. Você tem tempo até amanhã pra treinar e recuperar o dia de hoje. Você saiu da dieta agora, tá tudo bem. Só que na próxima refeição você tem que voltar na dieta". Então, assim, você nunca fica fora do teu propósito, do teu objetivo, sabe. Isso e eu acredito que isso também serve pra vida, né, cara? Não, pra tudo, Né, o cara errar é não é normal. que acontece, né, porque nós somos humanos e somos falhos, cara. Mas o problema é persistir no erro. Cara, eu acho que tem 2 pontos aí, né, Rafa, porque, assim, ninguém levanta pensando: "Ah, hoje eu vou errar, hoje eu quero fazer um erro gigantesco". Então, assim, errar é normal. E muitos dos erros que acontecem no meio do caminho, às vezes são erros que são do caminho mesmo, e do sucesso, né, porque por exemplo, aqui no Brasil é muito normal a gente ver os grandes empresários, as grandes pessoas comentando só das coisas que deram certo. Mas eu gosto muito de ver pessoas de fora, a gente conversa muito também, você também vê muito pastor, muita gente de fora. Você vê que é normal eles comentando sobre os erros que eles tiveram no caminho. Sim. E tem uma frase do Michael Jordan que eu gosto muito, que ele fala que 900 vezes ele errou a última bola do jogo. Só que essas 900 vezes que ele errou, foi que tornou ele o Michael Jordan. Porque, cara, sei lá, ele errou a bola, mas ele chamou a responsabilidade pra ele. E cada vez que ele errava, ele treinava mais pra não errar a próxima bola. Então o erro faz parte do caminho, sabe, faz parte do sucesso. É que a gente cria essa coisa: "Eu não posso errar". Porque, cara, a gente vai errar. A questão é, como que a gente se comporta depois do erro. É, quem você é depois do erro, né. Exato. Ô Bruno, ainda pegando o gancho na história da sua mãe, eu gosto muito disso, porque toda vez que a gente fala de mãe, eu também fico um pouco assim, porque
a mãe ela é fundamental, né? Junto com o pai ali. E você estava me contando uma história um dia lá na academia, que você vem de uma situação mais simples, certo? E hoje, graças a Deus, né, você está prosperando, está crescendo cada vez mais e que isso aconteça. E você teve uma situação que você levou sua mãe para comprar um tênis, cara. Foi. Compartilha um pouco essa história, cara, que eu achei aquilo muito massa, porque entra num princípio que a gente aprende, que é o princípio de honrar pai e mãe, cara, né? De você valorizar e de alguma maneira agradecer tudo que foi feito. Como é que foi aquele dia? Cara, inclusive, essa questão de honrar pai e mãe, você me falou um dia na academia também. E ficou na minha cabeça, eu tenho falado pra todo mundo isso, assim. Eu não sabia que era bíblico, né? Mas a gente foi no shopping, minha mãe tinha acabado de operar o joelho, e a gente foi no shopping. Falei, mãe, você operou o joelho, vamos comprar um tênis melhor. E, cara, a gente cresceu com essa mentalidade, né? Assim, vou comprar o mais barato, um bom e mais barato. E ela pegou um tênis lá R$ 300. Eu falei, mãe, pega um outro. Ela, não, esse aqui tá bom. E aí eu senti ali naquele momento que ela tava resistente a provar um outro, porque ela falou, não, mas é muito caro. E tipo, na minha cabeça, mãe, eu posso pagar esse tênis? E pensando, cara, você vai me dar menos problema se você comprar um tênis com mais tecnologia, com o joelho operado, do que se tiver com um tênis que, assim, cara, é bom, mas não é o melhor pra essa situação. Cara, tentei várias vezes, Rafa, mostrava pra ela, mãe, pega, peguei na mão, esse não é bonito? Ela olhava assim, é bonito, mas eu não quero. Eu falei, cara, eu não vou conseguir convencer ela agora, né? Falei, mãe, vamos almoçar, depois a gente volta? E aí eu passei numa outra loja. Eu falei, mãe, põe esse tênis no pé só pra você sentir a tecnologia. E aí ela colocou o tênis no pé. Aí ela saiu andando, assim, na loja, toda empolgada. Nossa, mas amortece, né, e tal. Falei, mãe, gostou? Gostei. Não, mas eu quero levar aquele lá, a gente já deixou reservado. Tá bom. Na hora que a gente chegou na loja, eu falei, mãe, e aí, é esse mesmo que você vai querer levar? Vou chamar o vendedor. E aí eu peguei o tênis na mão, dei na mão dela pra ela ver enquanto o cara ia buscar. Ela ficou olhando o tênis assim, ela falou, nossa, mas parece que tá diferente. Eu falei, mãe, não é que tá diferente, você provou algo que você não tinha acesso. Ou que você se delimitava a não ter esse acesso. E, cara, tava na loja, tá, pra todo mundo que vai comprar, Rafa, tu pode pegar aquele tênis na mão e provar. Sim. É uma condicionante da loja que você pode provar pra você escolher o melhor que você vai levar. E ela falou, nossa, realmente, acho que é o tênis. Eu falei, mãe, vamos pegar os dois, você põe os dois no pé. E aí ela pôs os dois no pé, a gente levou o tênis mais caro pra ela. E ela ficou super emocionada, Rafa. Mas essa questão de honrar pai e mãe, eu falei, cara, por que que eu posso comprar um tênis bom? Por que que eu posso comprar uma roupa boa? E, cara, a minha mãe, eu não posso comprar o melhor tênis pra ela. Eu não posso dedicar o melhor que eu tenho pra ela, assim, se eu tudo que eu tô fazendo, todo esse esforço que eu tô fazendo, é pras pessoas que eu amo. Entendeu? Então, e pai e mãe, né, e aí isso me ficou muito forte, e até compartilhei a frase nesse dia, porque foi você que me falou sobre isso, assim, sabe? Porque às vezes a gente esquece, né? É. A gente fica olhando só pro futuro, quando der certo, quando der certo, quando der certo. E, cara, o certo é agora, porque eu não sei como que vai ser amanhã, mas hoje eu posso dar o melhor tênis pra minha mãe. E às vezes talvez seja uma coisa pequena, um tênis, não é a casa que todo mundo fala nos vídeos, mas, cara, já é um começo. E minha mãe melhor me deixa mais tranquilo pra poder trabalhar, porque, cara, eu tô aqui em Alphaville. Minha mãe tá em Campinas, tava com o joelho operado. Imagina, sei lá, qualquer coisa que acontece com ela, eu teria que sair correndo daqui. E a questão de, sei lá, R$ 300 pra R$ 1.000, cara, o preço era muito barato pela tranquilidade que isso me dava, sabe? Retorno, né? Caramba. Brunão, entrando nesse assunto, né, tipo, qual a sensação, irmão, assim, tipo, de agora, assim, cara, eu posso ajudar as pessoas que eu mais amo, assim. Na hora que você deu o tênis ali, porque eu acredito que a gente tem que pensar, por que que eu tô te perguntando isso? Porque a gente tá vivendo numa época que muita gente tá, assim, querendo prosperidade, relevância, influência, e tudo bem. Mas o pra quê, que eu acredito que tem que ser muito bem delimitado, né? E quando você consegue, cara, trouxe um presente para minha mãe que há 20 anos atrás, quando eu era criança, talvez eu não tinha condições. Qual é a sensação? Rafa, vou contar uma outra história que agora me veio na cabeça, e eu não sei porquê, mas eu tava com uns 10, 11 anos, naquela fase da transição do gordinho, e a gente tava no shopping, cara. E aí eu lembro que eu vi um Nike, meu irmão, R$ 9,99. Cara, era um Nike branco, roxo. Ele nem era bonito, meu irmão. Mas R$ 9,99 um Nike naquela época, mano, queria ter um Nike. A gente tinha que. É, Tu é da época, a é gente o usava sonho. chute, né, meu irmão? Que amarrava até canela, não estourava de jeito nenhum, se raspava no chão. Falei, mãe, olha esse Nike, eu vou comprar. E, cara, não tinha o meu tamanho, meu irmão. Tipo, tinha 2 números maior.
E eu falei, caraca, meu, só tem esse, velho. Eu vou levar esse mesmo, é um Nike na minha cabeça, sabe? Meu pé vai crescer, sei lá, eu vou levar esse. Minha mãe falou, você gostou? Vamos levar. Eu nem deixei ela ver que tava largo, sabe? Não tirei o papel que ia dentro. E aí, cara, vamos levar. E era aqueles precinhos antigos de loja, que era aquele quadradinho cheio de buraquinho que você colocava os números. E eu acho que caiu, era R$ 99,90 o tênis. E aí a vendedora tentando explicar pra minha mãe, e assim, a gente estava aceitando, beleza, não vai levar. Minha mãe começou a me explicar pra um moleque que você não vai levar o tênis. A dona da loja veio gritando, né? E aí, puta vergonha, aquela coisa, né? Exposição. E aí minha mãe ficou muito puta. Falou, a gente vai levar agora pelo direito do consumidor, porque olha a exposição que você me deu. E eu com o tênis embaixo do braço, vamos mãe, vamos embora, vamos embora, tá ligado? É o tênis que eu quero. E, cara, nesse dia que eu dei esse tênis pra minha mãe, uma coisa simples, me trouxe essa lembrança. Porque foi o meu primeiro tênis. E aí eu lembro da batalha que foi pra comprar aquele tênis. Nem era o tênis melhor, não era coisa. Minha mãe se expôs, uma discussão. E poder ter feito isso pra minha mãe, cara, foi um negócio muito bom, assim, eu gosto muito. Eu, assim, eu tenho essa questão de eu não sou o cara de presente, mas de momentos. Então, por exemplo, final de ano, minha família sempre pega uma chácara. E aí a gente sempre racha, a família começa a fazer ali a distinção, tipo assim, uma vaquinha pra poder comprar. E eu estava falando com meu primo: "Cara, o sonho é poder bancar isso aqui, fazer uma festa maior e tal". Ele falou: "Cara, vamos organizar isso". Então a gente começa a pensar em umas coisas porque eu nunca fui um cara dinheirista, Rafa. Tipo assim, nunca tive esse sonho de preciso ter, sei lá, 1 milhão na minha conta. Eu sempre achei que o dinheiro, ele cria condições. Sim. Então eu sempre usei o dinheiro, assim, como, estratégia para me fazer crescer, mas não eu não podia ser dependente do dinheiro. Então, até hoje, desde do começo, eu acho que, assim, ganhar mais dinheiro me dá mais condição para poder ajudar mais pessoas. Então, cara, dormir numa cama é melhor. Cara, tô mais tranquilo no dia seguinte para poder ajudar mais pessoas, porque, assim, eu não vou acordar com dor nas costas, eu não vou acordar quebrado. Pô, comprar uma roupa melhor, me veste melhor, mas também me conforta mais do frio. E isso eu aprendi com meu pai. Tipo assim, eu queria comprar sempre o mais barato. Tinha essa mentalidade meio que veio da minha mãe também, sabe. E meu pai falava assim: "Cara, compra o mais caro", minto, ele falou assim: "Compra o melhor, porque o melhor dura mais". Então você não precisa comprar 3. No preço de 3 você compra uma boa. Então, em vez de comprar 3 blusas, sei lá, numa promoção, você compra uma boa que vai durar a vida inteira. Então eu sempre pensei nisso, assim, cara, o dinheiro, ele é condicionante pra mim ter momentos melhores com a minha família, pra mim poder viajar com a minha família, pra mim então eu não sou o cara dinheirista, cara. Então, assim, são muito momentos, assim, cara, passou essa fase, sabe. Tipo assim, não preciso mais ficar lutando a unhas e dentes pra poder comprar um tênis que não é nem pra mim, cara. Ver minha mãe bem me faz bem, sabe. Boa, cara, que legal, Brunão. Ô, Bruno, e aí eu quero falar um pouco dessa transição, né, que você falou, uma hora que você soltou quando eu era gordinho, né, quando que começou essa transição tanto de entender sobre o físico e até sobre carreira? Porque chegou um ponto que você desistiu do futebol, certo? Sim. Conta um pouco dessa transição do Bruno. Cara, ali o começo eu tinha 9 anos de idade, né, minha família tinha um buffet, e acho que eu nunca assim, talvez eu tenha contado poucas vezes esse começo, Rafa, e eu tô voltando muito nisso, porque eu tô estudando muito sobre epigenética, né. Então quando eu era pequeno eu era muito magrinho, muito franzino. Era pequenininho, não crescia, então tanto que a gente foi num médico com a família pra poder ver se eu ia crescer. E aí o cara olhou: "Vai ser maior que o pai", fez os exames lá. E meu pai tinha 1,86 m. Cara, e a gente voltou, cara, tá tranquilo, estava naquela, ascensão de GH no começo, e a gente falou: "Meu, não vai crescer, fica tranquilo", só que eu não crescia, cara. Aí a minha avó é muito ligada à cultura afro, ela ficava vendo as coisas, tudo era planta com ela. Ela ficou vendo, falou: "Meu, esse moleque não vai crescer, né, deixa que eu dou um jeito". Então, cara, biotônico Fontoura, ovo de pata, todas essas coisas, cara, tomei tudo, e ela colocava mingau no meu leite. Então eu tomava, tipo, colocava fubá no meu leite. Então era um mingau que eu tomava, né, não era um leite com fubá. E eu desenvolvi compulsão, começa por ali, porque, cara, eu fiquei louco por bolo de fubá. Então nessa compulsão que eu desenvolvi, porque, cara, aumentou muito o apetite, é onde eu engordo. E a minha família tinha um buffet, então, cara, Tava fica muito tudo muito fácil, mais é. fácil. Tinha sede de Coca-Cola, toda hora salgadinho, um monte de coisa pra poder comer. Eu tô gordo. E aí meu avô tem uma escolinha de futebol, vou tentar entrar pra escolinha, ele não deixou eu entrar.
porque eu tô obeso e não pareço um jogador de futebol. Então ali começa a minha primeira dieta. Eu falo que o primeiro não que me transformou, né? Então, assim, foi um não que foi positivo. A gente acha que só escutar as negativas da vida, assim, e aí aquilo, como eu encaro esse problema. Então, eu poderia ter aceitado que eu era gordo, que eu não ia jogar bola. Mas minha mãe também foi muito forte nesse momento e me falou, cara, você quer emagrecer, você quer entrar pro time? Vamos entrar pro time. Então, a gente vai começar a fazer dieta de manhã. Caminhar de manhã e vai fazer dieta. Então, ela fazia uns lanchinhos. Que eu lembro que, cara, ela não tinha dinheiro pra comprar muita coisa pra levar, pra fazer lanche pra ir pra escola. E ela fazia era um pão francês, que era mais barato, era 19 centavos naquela época, com carne moída. E ela colocava um pouquinho de requeijão dentro pra dar um gostinho. Tua primeira dieta já ali. Na escola, pra mim não comer o salgado na escola. Tipo assim, ou pra mim não querer comer o salgado na escola, sabe? E agora lembrando aqui, inclusive, eu lembro que eu levava o lanchinho, os amigos queriam comer o meu lanchinho, irmão. E às vezes o pão tava murcho ali e tal, mas, cara, é gostoso o pão com carne moída, né? E eu comecei a vender esse pão. Ali eu já tava empresariando, na verdade, na verdade, né? Eu falava, cara, se eu trocar esse pão pelo dinheiro, eu compro um salgado. Que era mais gostoso. Pô, meu irmão. E aí, cara, primeira vez eu vendi, troquei com um amigo, ele comprou um salgado, eu comi. Segunda vez, terceira vez, eu olhei pra minha mãe e falei, cara, mãe, faz mais 2 pães. Porque tem 2 amigos que comem esse pão e eles estão querendo comprar. Então ali eu já tava fazendo um escambo, Rafa. Tipo assim, cara, eu dou o pão, você me dá o dinheiro, eu tenho um dinheirinho aqui a mais. 16 anos, tenho uma lesão, entro pro time. Com 16 anos eu tenho uma lesão. 1 ano sem andar, fiquei depressivo, paro de jogar, engordo de novo. E aí a transição pra educação física. Porque aí entra meu avô, né, que tinha escolinha, vi ele fazer uma transição com muitos moleques ali, tirar moleque da rua, ajudar muita gente, Isso em Campinas, né? em Campinas. E quando meu avô falece, cara, foi no mesmo período que eu estava nesse período de depressão ali, chega um vereador e fala pra minha avó, que vai fazer uma praça com o nome dela no bairro. E aí eu lembro de olhar pro meu primo e falar: "Cara, por que as pessoas precisam morrer pra ser reconhecidas? Se depender de mim, o nome da família continua no alto, né, o trabalho que o vô tá fazendo é grandioso". Então ali, acho que começou a minha missão e ali eu senti um chamado, assim, hoje eu posso falar que foi um chamado de Deus sobre transformar pessoas através do exercício físico. E aí eu vou pra educação física, e aí começo a entrar forte na educação física, aonde, cara, se tornou a minha missão transformar pessoas, ajudar pessoas. Passo estagiando em diversos lugares. E aí quando eu estava pra me formar, eu já defendia que a musculação emagrecia mais que o cardio. Cara, mas musculação, que era muito normal a galera falar que pra emagrecer era hidroginástica e caminhada, né, e era que era muitas tribos do corpo, era uma coisa assim que tinha umas dietas que tinha maluca, Herbalife muito alto, era que assim, que tinha pra galera fazer, eram tipo assim, os monjaros da época, caminhada e hidroginástica. E eu na musculação, falava: "Cara, musculação, musculação". E o dono da academia que eu trabalhava, que eu estagiava, ele falou assim: "Cara, então prova". Eu falei: "Cara", sabe, tentava argumentos, mostrava em livro, ele falava: "Cara, você tá certo, mas ainda o argumento não é forte o suficiente". Aí eu pensei, falei: "Cara, já fiz o processo 2 vezes, agora eu quero entender isso pra poder ajudar as pessoas". Aí eu ia em Engorda de propósito pra poder entender a mentalidade. E aí foi o processo, assim, todo mundo pergunta: "Cara, e aí, como que foi?" Eu falo: "Cara, foi a mais difícil da minha vida". Porque eu já tinha um pouco mais de dinheiro, já tinha um pouco mais de condição. E aí eu trago uma reflexão disso, Rafa, que eu acho que é até um tanto polêmica, porque eu falo que pra quem tem mais condição, é mais fácil. É mais difícil, quer dizer, desculpa. Aí todo mundo Pra fala: quem tem mais condição é mais difícil. "Mais difícil". Por quê, cara? Por que que é mais difícil pra quem tem mais dinheiro? Porque, cara, quando eu não tinha opção, era o pão com carne moída, meu irmão, não tinha outra coisa. E eu que fiz ali um escambo e consegui trocar, mas, cara, o que eu tinha em casa pra poder comer, na verdade, era o pão com a carne moída. Não tinha, tipo, posso pegar o pão com carne moída, posso pegar o salgado, eu posso pedir o iFood. Eu não tinha esse tanto de opções, meu irmão. Eu tinha era o pão com ovo, arroz, feijão e antigamente, né, era arroz, feijão, uma mistura. Então se a gente parar pra pensar, o brasileiro, ele come muito bem. O grande problema não tá no café da manhã, não tá no almoço e não tá na janta. Quando mantida essa cultura, aonde tá o erro? Nos lanchinhos. Aí você tá no escritório, passa a tiazinha vendendo um salgado, vendendo bolo. Esse é o que começa a tirar da dieta. Aí o cara chega em casa, não janta. Então, eu comecei a ter essas percepções, sabe.
Cara, então assim, desde cedo, assim, a gente contando aqui, você já teve essa, essa esse trabalho de treino, desenvolvimento, dor, crescimento, quebra de novo, desenvolve. Então você já estava desde a tua infância ligado ao treinamento físico, à superação e também, consequentemente, à imagem, né? Porque quando tu chega ali na escolinha, tu vou além assim, cara, você tá fora de forma, Não, né? e Então isso já muda, né? totalmente, Rafa. E eu falo que assim, cara, eu vivi a adolescência nesse processo, né? Tipo, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Então ali é onde você tá criando a tua carcaça, né? Hoje que a gente tá mais velho, a gente consegue sentir isso. E, cara, eu lembro quando, assim, quando eu estava mais pesado, e eu estudei numa escola que eu tinha bolsa de 100%, então, assim, era fora das minhas condições, então já me colocava num ponto de diferenciação entre as pessoas. Cara, eu não tenho dinheiro, eu chego mais longe, um dos poucos negros na escola. Gordo, cara, quantos passos pra trás eu estava? E aí quando eu começo a emagrecer, cara, comecei a emagrecer, cara, tu tá mais bonito, porque tu mudou a tua imagem, beleza. E aí eu vou pro futebol, e eu me destaco no time da escola, aí eu tinha tipo assim, equiparava o Bruno com as pessoas. Então eu falo que, assim, eu comecei pelo físico, né, enquanto todo mundo começa pela parte mais conceitual de sabedoria, eu comecei pelo físico. Mas daí vem a minha concepção. Cara, tua imagem vem demais. Boa. Você fisicamente, você entrega mais, você mais disposto, você entrega mais, porque foi o que eu fiz a vida inteira. E aí daí que sai o Shapes Money. Cara, hoje, né, em cada momento que eu faço um review da minha vida, ele encaixa. Começou com os empresários ali, né, o desenho, mas eu vejo porque, assim, cara, é uma realidade que eu vivi o tempo todo. Ali, esse momento era um Shapes Money, comprar o tênis pra poder ficar melhor. Minha mãe brigava muito com isso, cara. Tipo, questão da imagem que eu falo tanto. Cara, não podia sair rasgado, Rafa. Porque a mãe falava: "Cara, por você ser negro, o mundo vai te julgar diferente". Então, tipo assim, se você tiver com uma bermuda rasgada, se você tiver mal vestido, cara, tu vai tomar enquadro na rua, as pessoas vão achar que você é bandido. E aí eu tinha que me vestir diferente. Eu lembro, cara, claramente, assim, desde moleque, estava em casa, chegava na porta, Rafa, ia sair, minha mãe colocava a mão na maçaneta, minha mãe falava: "Você vai sair assim? Não, você não vai assim. Que o que que vão falar que filho da caça", e até brinco que a minha mãe é meio que uma Rochelle, assim, sabe. Sim. Mas na verdade ela estava preocupada com ela, mas era uma preocupação comigo também, Rafa, assim, cara, a tua imagem não tá uma imagem de alguém que pode sair pra rua assim. Ou você pode sair pra rua assim, mas você vai sim sofrer algum julgamento lá. Cara, muda essa roupa. E eu lembro que eu voltava puto e tal, trocava a roupa. Hoje eu entendo que, assim, cara, ela estava extremamente certa. É. Então todos esses detalhes na concepção toda vão formando o Shapes Money. E aí, cara, comecei a estudar muito sobre isso, e diversos livros, até você me indicou um, que diz Beautiful Pays, né, que diz que, cara, a imagem muda. E aí eu tenho brincado muito até, Rafa, que assim, cara, o feio pode ficar bonito, porque tu não pode mudar o que é tua genética. E hoje em dia pode, né, porque tem um monte de cirurgias que tu faz, mas, cara, se você mudar o teu estado, que a tua energia te muda como? Através do teu físico. Se você mudar a tua aparência através de ir pra academia, fazer força, pegar peso e fazer uma dieta, cara, o mundo te percebe diferente. E te percebe pra melhor. E aí, cara, é muito pouco investimento que você tem que fazer pra poder se tornar alguém mais caro. Cara, treinar 3 vezes por semana, por 1 hora, são 12 horas dentro de um mês que você precisa estar lá treinando pra ter resultados grandiosos. Então assim, cara, vai te trazer mais dinheiro. Melhora a tua confiança, melhora a tua disposição, diminui as tuas dores, a tua aparência tá melhor, você tá mais disposto, as roupas caem melhor. Cara, não tem como. E aí tem alguns estudos que protegem toda essa teoria, né. Se você pegar uma sala com pessoas desconhecidas, a pessoa fisicamente mais ativa tende a ser a primeira pessoa a liderar. As pessoas que estão no topo, cara, da Forbes, os 50 primeiros da Forbes, 70% treino. Então eu falo: "Cara, tem um rastro que ninguém observou até então". E aí eu consegui observar isso trazendo pra educação física. Já tinha, né, tipo, Humberto Eco fala sobre a história da beleza, tem umas Sim. pessoas falando, mas um negócio mais filosófico, mais, né. Eu falei: "Cara, isso aqui é uma realidade. É simples a gente olhar pra essa questão e transformar isso em dinheiro, em respeito, né, pela família". A gente vê quando as pessoas, os pais, todos
filhos querem treinar com os pais. A gente vê num relacionamento, o homem e a mulher e o homem, ali, tipo, tanto faz. Quando um começa a melhorar, o quanto que melhora a relação entre eles, o respeito na rua. Cara, não tem como as pessoas não quererem treinar, entende? É, hoje chega a ser até um pouco fora do comum a pessoa ir contra algo que vai trazer um benefício tão grande para ela. Ô Bruno, e daí esse é um conceito do Shapes Money, praticamente, você já meio que destrinchou, e eu quero que você fale um pouco mais o que é realmente Shapes Money e por que que o empresário hoje, e eu acredito que na verdade todas as pessoas, mas trazendo para o empresário, tem que treinar, cara. Tá. Cara, assim, aí dentro dessa concepção, a imagem, né, eu entendi ali qual que é a minha parte, Rafa. E eu comecei a entender, assim, o que que o empresário quer, né. Então, eu trouxe a linguagem do empresário, primeira coisa, né, fui buscar e é uma questão de marketing, mas assim, cara, como que eu toco essa pessoa? É uma questão de posicionamento, né, então assim, como que a mensagem chega para o empresário? Porque eu entendi o quê? Cara, se a gente pegar o topo, ele distribui a mensagem para o resto das outras Sim. pessoas. Então eu falei: "Cara, é empresário, qual que é a mensagem do empresário?" O empresário quer ganhar dinheiro, primeira coisa. Segunda coisa, o empresário ele quer aumentar o networking dele. Então a gente pega mais de um empresário e põe as pessoas para treinar junto. Ali eles estão treinando, vira um mastermind, que todos os dias você está conversando com pessoas diferentes, de negócios diferentes, e as pessoas começam a trocar informações, e às vezes elas fazem negócio ali dentro. Então dentro do treino, você tá cansado de saber, já saiu o relógio, já saiu o apartamento, já saiu sociedade. Então, quando eu junto, cara, tu vai mudar tua imagem, tu vai ficar mais caro. A gente vai colocar mais pessoas dentro da tua tribo, dentro do mesmo espaço. Porque antigamente, onde que o empresário ia para fazer network, ele ia para o bar, ele ia para balada, ele ia e mudou o mundo, cara, né. Pós-pandemia, começou uma questão das pessoas mais velhas, uma geração mais alta, cuidar da saúde com medo de morrer, então a gente começou a cuidar mais da longevidade. A molecada hoje não bebe mais, tanto que a gente vê, tipo, a Heineken se reinventando, cerveja sem álcool. Então, cada vez mais as pessoas estão indo menos para lugares cercados a álcool, a bebida e a drogas, e procurando ser mais saudáveis. Onde essas pessoas estão indo? Para academia. E aí eu olhava você tinha um estúdio de crossfit, Rafa, e eu olhava para o crossfit e falava: "Cara, o que o crossfit tem diferente da musculação?" Comunidade. É. Eu falei: "Cara, a musculação é um esporte onde você vai treinar sozinho, né, tu vai sozinho pra academia, tu fica sozinho dentro do espaço, então vamos trazer essa galera pra treinar junto?" Então vira um círculo onde tem mais pessoas. Então as pessoas fazem dinheiro dentro do treino e também melhorando a imagem fazem mais dinheiro fora do treino. Aí sai o conceito de Shapes Money. E até fiz uma teoria sobre o nome, como chegar em nomes bons, Rafa. Porque eu tinha o Mais Que Ontem também, que tiveram um nome muito forte, a galera gostava muito. Cara, é uma ideia disruptiva. Você pensar shape e dinheiro não tem nada a ver. Só quero que você junta os dois, você tem que criar um caminho entre os dois. Então beleza, cria um caminho entre esses dois. Defende essa ideia, mas como que você vai defender essa ideia? Se você viver essa ideia, melhor. Então, pô, eu fiz esse caminho várias vezes, diversos alunos meus empresários ganharam mais dinheiro, melhoraram o relacionamento, fizeram isso. Cara, tô defendendo essa ideia. E aí repete isso várias vezes. Aí você cria um nome forte. Shapes Money. Shapes Money. E então para o empresário tem um custo para ele não ter um corpo treinado hoje. Ah, tem. Cara, muito maior do que ele treinar. Se a gente põe na conta, hoje eu vou pagar um médico, vou pagar um nutricionista, vou pagar um personal. Tem um custo, né? Só que a hora que você põe, cara, se você não cuidar dessa saúde agora, em algum momento você vai ter que voltar para cuidar da tua saúde, e você vai ter que pagar remédios e hospitais, isso fica muito mais caro. E outra, eu falo que assim, a gente vê o empresário gastando uma carreira para poder construir um legado, né? Então, sei lá, o cara, me aposentei com 55 anos. Tá, se o custo de tudo isso foi a tua saúde, cara, tu vai gastar o resto do tempo que você tem recuperando a tua saúde. Então você pode fazer esse caminho, cara, cuidando da tua saúde. E o custo não é tão alto, porque assim, é um investimento, entendeu, Rafa? Deixa de ser um custo e passa a ser um investimento. Boa. E aí tem um retorno, Total. porque se o cara investe no corpo, ele também automaticamente ele ganha outros tipos de energia, né? Ele fica Total. mais forte, mais saudável, autoestima melhor. E você acredita que o cara ganha mais. Não, tenho Você certeza, tem visto, né, a tenho verdade, né? certeza. Eu fui o cara, por exemplo assim, eu falo que eu fui o cara que vivi isso na pele, Rafa. Pô,
quando a gente pensa no ambiente, Para qualquer nível de empreendedorismo, não só o cara do digital. para qualquer nível de pessoa. Boa. Então, Isso por é exemplo, importante, tá? Porque às vezes o cara, desculpa te cortar, o cara vai falar: "Não, mas eu não trabalho no digital, eu não preciso aparecer, eu não preciso cuidar do corpo". Porque você sabe que tem cara que pensa assim, né? total, Não é total. todos. Eu fiz, né, tava com a galera do Sobral agora, essa semana, e eu tava falando sobre os gestores de tráfego. Cara, eles não são os caras que estão aparecendo o tempo todo, Nos bastidores, é. mas eles estão se cuidando. Por quê? Porque, cara, não é o cara passa o dia inteiro sentado, Rafa, dor nas costas. Aí a pergunta que eu faço: "Cara, você com dor nas costas, performa no Jito, tá performando bem?" Cara: "Não, porque, cara, estamos fazendo não sei quantos milhões". Eu falo: "Cara, e se você não tivesse dor nas costas, quanto a mais que você faria? Quanto mais você conseguiria entregar?" Se uma confiança sua pra fazer uma reunião fosse diferente, quanto mais que você estava convencendo as pessoas que não estão escutando a tua mensagem naquele momento. Porque, cara, tu entra numa reunião com o ombro fechado, fala baixo, cabeça pra baixo, uma postura errada. E a postura também, a linguagem não verbal, ela também tem um peso. Cara, a hora que alguém tá falando assim, eu não quero escutar essa pessoa. Eu falo: eu quero que venha alguém imponente, ela é mais ouvida. Sim. Então, pra todo mundo é muito importante esse cuidado, Rafa. Cara, entra esse ponto, disposição. A gente sabe que a gente trabalha 8 horas, mas a gente não entrega 8 horas de trabalho. A gente pega ali umas 2 horas, 3 horas de trabalho bem feitos mesmo, assim, se a gente colocar na unha. Cara, se você aproveitar melhor essas 3 horas, você tá mais disposto. A gente vê diversas pessoas e hoje a gente, esse mundo de internet, cada vez mais a gente passa mais tempo trabalhando. A gente não bate mais cartão, irmão. 6 horas, eu vou embora. Tá, mas se o seu chefe te mandar uma mensagem perguntando qualquer coisa, você vai estar trabalhando. E aí, cara, as pessoas começam a colapsar, quebrar 2 horas da tarde. E aí tem alguns estudos que dizem que, por exemplo, juízes tendem a ter as piores decisões perto da hora do almoço e perto da hora do final do expediente. Por quê? Porque eles estão mais cansados. Mas se você tá mais cansado é uma questão de condicionamento ruim. Então, se o seu condicionamento estiver melhor, você vai tomar melhores decisões. Melhores decisões é mais dinheiro. Com certeza. Então, assim, cara, eu fico estudando várias vezes, assim, eu falo que eu tenho uma metodologia Disney em casa, meu irmão. Que, tipo, na sala eu crio a ideia, aí eu vou pro quarto e eu do computador, né, pro escritório, e eu fico brigando com essa ideia, tipo, tentando deturpar essa ideia, e aí depois eu crio a minha ideia central. Então fica, se você olhar, forma o rostinho do Mickey ali. E, cara, eu fico tentando quebrar a minha própria ergonomia de concepção de vida ali. E eu falo: "Cara, você vir pra esse lado aqui, você sai por aqui". Sim, Então, assim, não tem como a pessoa não querer treinar, é um investimento muito barato no fundo, Rafa. sim. E eu falo muito isso lá no nosso programa, né, na Z360, que é um pilar nosso, a saúde, cara, assim, a importância do investimento na saúde. E eu trago uma tese, assim, principalmente para o homem, sabe, Brunão, que a empresa e a mulher, as 2 são femininas, as 2 são mulheres. E o que você coloca nelas, multiplica. A mulher multiplica ao ponto de dar a vida, mas ela também multiplica emoções, sentimentos, e a empresa também. A empresa, ela, se você colocar energia, se você colocar foco, se você colocar comunicação, educação, ela vai te dar mais resultado. Então, se o empresário ele está mais forte, mais saudável, com mais energia, com mais segurança, com mais autoestima, ele consegue nos 2 lugares depositar coisas melhores. Total. Então, qual é o resultado disso, cara? A multiplicação. Então, o pilar saúde, treino, exercício físico é fundamental, cara, para o empresário hoje entender isso. E não é sobre fazer o que gosta, cara. É, porque aí a gente é aquela frase, É. né, que assim, é batida, Rafa, parece clichê, mas é verdade. Cara, quem faz o que gosta é criança. É. E aí eu sempre rebato as pessoas que falam que não gostam de treinar, falo: "Tu não gosta ou tu não teve resultado?". É. Porque assim, cara, a hora que tu tem resultado positivo, é impossível tu não gostar. Porque se a gente pensar que as pessoas ao longo da vida elas querem acumular medalhas, eu falei no começo aqui, um bom soldado, carrega suas cicatrizes, cara, a gente quer acumular nossas medalhas, Rafa. Sabe, você quer contar histórias que você superou, que você venceu. E cara, se você não consegue vencer a si mesmo, né, o Joel tem aquela frase: "Se você perder pra batata frita, Mas você vai ganhar de quem?". é. E eu falo: "Cara, não tem como tu não cuidar do pilar saúde. Não tem como tu não cuidar do pilar performance. Ah, Bruno, mas eu não quero jogar no topo". Tudo bem, mas você precisa cuidar da tua máquina. E aí, se a gente pensar,
que é nessa questão de multiplicação. Cara, a vida foi multiplicada pela tecnologia, meu irmão. Ontem eu estava vendo um estudo que uma mulher já estava defendendo que vai ser normal as pessoas passarem nos 120 anos. E eu sempre falei que já tinha estudos que diziam que as pessoas iam viver mais 150 anos. A pessoa já está viva. Então, cara, se a gente pensar que o tempo de vida normal era até os 60, 70 ali, cara, se você chegar até os 70 capengando, você tem mais 60, 70 para viver como? Tem que chegar bem? Putz, você tem que chegar bem. A partir de agora, aumentou esse lifetime. Sim. Cara, você quer chegar em casa, tu trabalhou, tem o tempo de trabalho. Pô, tu é pai, meu irmão. Não vai chegar em casa e falar pro teu filho, cara, não aguento brincar com você, cara. Teu filho vem tipo, olhando, Cansado, brincando, né? sorrindo, você fala, cara, não aguento brincar com você. Tipo, tua esposa olha e fala assim, cara, hoje é o dia. Você fala, puta, tô muito cansado. Ou pras mulheres também, assim, cara, a gente brinca que mulher fica inventando dor de cabeça. Cara, às vezes é simplesmente um cansaço, e é pela sobrecarga do dia. Sim. Mas, Bruno, como que eu encaixo isso dentro do meu dia? É uma questão de organização. Porque, cara, se a gente pegar e a gente vai olhar pro tempo que a gente gasta ao longo do nosso dia, é muito tempo, Rafa. E aí eu falo pra todo mundo, cara, faz uma conta muito simples. Pega teu Instagram e olha o quanto tempo você tá usando ali o Instagram. O Instagram te entrega essa métrica. Quanto soneca você aperta no teu celular? Né? Quanto tempo você demora sentado, tipo, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Se você tem um dia muito bem disciplinado, tu faz as coisas ali dentro do tempo, daquele espaço. Só que, na verdade, Rafa, olha como que é uma matemática positiva, que te sobra mais tempo. Sim. Né? Organização. Cara, te sobra mais tempo. Você não deixou pra depois, você resolveu tudo que você tinha que resolver agora. Eu lembro quando eu comecei com o Ícaro, meu irmão, eu saía de Campinas, eu ia pra Santos dar aula pra ele. E aí, tinha dia que ele chegava às 11 horas da manhã, tinha dia que ele chegava às 10, ele virava à noite trabalhando e acordava depois pra treinar. E aí eu falei, Ícaro, eu vou começar a chegar mais cedo que eu preciso voltar pra Campinas. Cara, é só você acordar, tô vindo de Campinas até aqui, pô, não é possível que a gente tá brigando por um tempo. E ele começou a acordar mais cedo, tipo 8 horas da manhã a gente tava treinando depois de um tempo, Rafa. E ele falou, cara, é muito doido isso, porque eu começo a treinar mais cedo, a hora que eu chego pra trabalhar, eu tô mais exposto, você não acha que vai ficar mais cansado, você tá mais condicionado. E eu começo a trabalhar dentro do período que as pessoas estão trabalhando, não à noite, que geralmente a galera que trabalha com computador faz. E, cara, deu 2 horas da tarde e às vezes já acabou o meu trabalho. Eu falava, porque você tá mais exposto, tu tá sentando no computador e tá sendo mais ativo. E aí acabou teu trabalho. Cara, você tem até as 10 da noite pra fazer o que tu quiser. É muito mais inteligente do que você deixar pra última hora, sabe? Performa muito mais, né? Muito mais. E você entrou num ponto que é um princípio que a gente gosta de falar e também é uma palavra conhecida que é disciplina, cara. O quanto que a disciplina é fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento, para o treinamento. A pessoa precisa entender esse conceito, né, Bruno? Como é que você tem passado isso para os empresários, esse que a gente fala, né, no nosso mundo aqui, que a gente conversa também numa parte bíblica, né, que Salomão fala, pra você ter noção, a segunda palavra mais falada no livro de Provérbios, depois de sabedoria, é disciplina. Porque Salomão lá, desde 3.000 anos atrás, ele fala, cara, seja disciplinado, tenha disciplina, aceita a repreensão, aceita ser corrigido, seja como uma formiga, ele fala. Inclusive, esses dias eu fiz as lives de Provérbios, e ele pega esses 4 animais assim pequenininhos, e um deles é a formiga. Ele fala, veja a formiga que trabalha sem ter um líder, cara. Por quê? Porque ela é disciplinada. Como é que você traz esse conceito para o empresário entender da disciplina, tanto para o treino, mas também para outras áreas? O que eu sempre falo, Rafa, que assim, a disciplina ela é um elemento muito importante, mas ela, assim, é muito fácil você ganhar, como ganhar e perder, né? Tipo assim, ganha a disciplina. Cara, repete isso várias vezes. Várias vezes. Só que repetir várias vezes gera organização. E se organizar é difícil. Mas a hora que você tá organizado, tipo assim, eu brinco, e aí levando pro futebol, que a gente tá em momento de Copa do Mundo, cara, o time que tá ganhando, com a bola no pé, é mais gostoso. Então, assim, você vai cansar menos. Só que nesse momento, não aceita sair disso. Ah, mas é loucura. Não, não é loucura, você tá vivendo em performance. Porque se você não tá evoluindo, você tá regredindo. Né? Se a gente pegar, cara, essa cadeira e deixar ela parada aqui sem ação nenhuma, ela também vai ter ação do tempo. E ela também vai se desfazer. Então eu vou usar mais essa cadeira para ter mais tempo. Então eu vou disciplinar, vou limpar ela, vou passar de repente um verniz, vou ver se tá. Por quê? Porque eu tô aumentando o tempo disso. Então como que o empresário entende isso?
Cara, fazendo isso e sabendo observar, e aí a gente tá nessa época de dados, Rafa, e eu falo muito sobre isso, que o empresário ele não sabe mensurar os dados. Não o empresário, as pessoas não sabem mensurar os dados que não sejam os dashboards da empresa. E, cara, você tá dormindo melhor, é um dado positivo. Então é uma medalha que você ganhou no teu dia. Boa. Cara, tu tá mais exposto, é outra medalha que tu ganhou no teu dia. Então a gente esquece que a dopamina, ela pode vir em pequenos steps também. Não é só o gol. Cara, o time não tomou um gol agora, não errei. Cara, é uma vitória. Boa. E eu acertei hoje, e eu mantive a dieta, e eu consegui terminar o trabalho mais cedo. Também é uma vitória. Só que a gente só comemora quando, fiz um 6 em 7 antigamente, vendi um produto de 1 milhão, né? Tipo, perdi 10 quilos. Só que a gente esquece que para chegar nos 10 quilos a gente precisa perder 2. Depois de 2 precisa perder 3, depois... Então, a gente... Né, o Joel tem usado uma frase que eu gosto muito, como que você faz para comer um elefante? Você fatia e come pedacinhos. Então, cara, qual que é o pedacinho que você precisa mudar agora? E aí, tem aquele livro, né, que eu sei que você já leu também, começa pelo porquê. Qual a única coisa, desculpa? A única coisa. Então, qual é a única coisa que se você fizer agora, melhora toda a tua performance? Mas não é performance simplesmente de dinheiro. Cara, mas tem com a tua família, com você mesmo, com tudo. Qual que é a única coisa que você vai fazer? Cara, só gasta energia, mantém o que você tá fazendo de bom e melhora esse pedacinho. Virou um hábito, próximo pedacinho, próximo pedacinho. Cara, eu não faço dieta no comecinho do dia pra noite, Rafa. Então eu falo pras pessoas, por exemplo, assim, como açúcar todos os dias. Bruno, eu como docinho depois do trabalho, depois do almoço todos os dias. Ok. Come dia sim, dia não. O dia que você não vai ter que comer, você vai ter que ter disciplina, só que amanhã você tem a recompensa. Sim. Aí você teve a recompensa, agora depois de 2 dias você tem a recompensa. Você vai acostumar. Porque, Rafa, e aí se a gente tratar essa questão do adulto, vontade passa. Não é uma necessidade. O que é necessidade? Vontade passa. O que sua mãe falava? O que as mães falavam quando a gente Tô tava com no shopping? vontade passa. Não, e assim, você tava no shopping, mãe, compra um McDonald's. É. Na volta a gente pega. Cara, Aí depois de um passou, tempo, você sabia que você já não ia voltar mais. E aí a criança começa a buscar uma outra coisa que ela vai pedir. Mas, cara, ela já sabe que o McDonald's ela não vai voltar. Então, se a gente olhar essa sabedoria, cara, eu preciso realmente disso ou é uma vontade? Cara, eu não preciso, mas eu quero, então luta pra comprar isso. Só que luta pra comprar, pra fazer isso com as condições reais, as condições corretas. Não tira uma coisa pra colocar outra. Porque se eu tampar esse buraco, mas eu destampei esse pra tampar esse, vai vazar água. Sim. E aí o conceito que eu quero conversar com você, dei uma olhada, falei pra você que eu dei uma estudada no seu Instagram, ainda mais pra conhecer mais o que você fala, e você tem uma palavra que eu gosto muito, inclusive tá no livro, que é o autogoverno, né? O que é o autogoverno pra você, Brunão? E aí em 2 sentidos, tá? Que eu já quero puxar para um outro lado. Para o empresário e também para o personal, que eu sei que é uma área que você também está trabalhando de cuidar de outros personal. O que é o autogoverno? Meu irmão, acho que... Se arrumamos, né, para falar disso, né? Ficou sério, É. ficou sério. Cara, eu acho que o autogoverno, Rafa, é uma questão de coerência, meu irmão. Então, assim, cara, eu não posso falar uma coisa ou pedir pra que tu faça uma coisa, sendo que eu não faço essa coisa. Então, por exemplo, eu vou puxar pelo personal e aí depois eu trago pro empresário, que acho que vai ficar mais fácil. Cara, quando eu tava em Campinas, eu tinha 43 alunos de presencial. Então eu começava às 6 da manhã, eu ia até às 11 da noite dando aula. Caramba, 43. 43 anos. Sempre trabalhei com essa questão de pôr mais pessoas dentro de um horário, sempre achei isso legal e defendo isso hoje, até hoje. Então tinha lá as pessoas. Quando eu olhava, eu falava assim, cara, vocês precisam dormir melhor, vocês precisam comer bem e vocês precisam treinar. Só que na minha rotina eu torcia para um aluno faltar para mim poder treinar, atrasava o treino de alguém para poder comer rapidinho, 5 minutinhos para tomar um whey com aveia. E, cara, eu não estava dormindo bem. Então, se eu não me autogovernava, como que eu queria governar alguém? Como que eu queria ser exemplo para alguém? Falar, cara, você tem que fazer isso. Se a pessoa olhasse para minha vida, eu não estava fazendo isso. Cara, então se você não governa a si mesmo, como que você quer que eu me governe através da tua palavra? Entendeu? Então eu falei, cara, não, preciso resolver isso aqui. Como que eu vou resolver isso aqui? Preciso ter mais tempo. Meu tempo precisa ser mais caro. E aí vem para a questão empresário. Tá, então se eu entregar um serviço de muita qualidade,
para menos pessoas, eu posso cobrar mais caro. Porque eu vou ter mais tempo para isso. Só que ter mais tempo também é estudar mais, me preparar mais. Então eu tenho que ter o meu momento de governar em casa e ler o meu livro, ler a Bíblia, e eu tenho que ter esse governo, cara. Esse bloco do meu dia eu vou ler. Ah, vai ter um dia que eu não vou ler? Vai ter um dia que vai falhar e esse autogoverno não vai acontecer. Mas, cara, amanhã é nunca dois de novo, eu preciso voltar pra cá, eu preciso porque quanto mais eu aprendo, mais caro eu fico. Sim. Tá, então beleza, então eu tenho o meu bloquinho de estudo. Cara, tenho o meu bloco de organizar, porque assim, agora eu tenho menos pessoas, mas eu tenho que organizar. Porque se eu não tiver organizado, eu vou esquecer alguém, vou esquecer de montar o treino pra alguém. Então eu também tenho que ter meu bloco de organização. Tá, bati. Pau, 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 pau. Aí você vai batendo isso, cara, venci o dia. Então esse autogoverno começa por uma organização de você conseguir mapear as esferas que você tem que vencer no teu dia. Boa. E é uma coisa básica da liderança, né? Para eu liderar, eu preciso Me saber liderar. autoliderar. Porque se eu não consigo liderar a mim, como é que eu vou liderar o resto? Não, e assim, cara, tu foi da área da educação física e você é um grande mentor, Rafa. Você vê quantas pessoas falando sobre isso, assim. Cara, as pessoas da minha empresa não me ouvem. E, cara, um bom líder. E aí eu falo assim, cara, quer ver um bom líder? É a mãe. Cara, basta um olhar da mãe, pô. Acabou. Só que, cara, aí a gente vai pros pais. Não adianta a mãe falar não come besteira se ela come besteira. Até ela tá falhando no autogoverno dela, então ela não consegue liderar também. Sim. E aí quando a gente consegue entender a liderança, a gente consegue entender o porquê ter um personal, que para mim um personal é um mentor. Total, total. Então, porque a gente está numa fase que sim, a gente está vivendo uma fase que tem muita mentoria, que tem muitos mentores, só que a gente não tem a ideia do resultado que isso traz. Porque assim, se eu treinar com o Bruno todo dia, é lógico que o meu resultado vai ser diferente de eu treinando sozinho, por mais que eu tenha um nível de consciência. E aí é um erro do empresário, né? Eu acho que eu sei, eu consigo ir sozinho. Rafa, eu acho que entra um conceito aí, e eu percebo, e também isso eu percebi ao longo da vida, que eu sempre tive algum mentor, sempre tive pelo menos um mentor em algumas áreas da minha vida. Assim. Boa. Meu avô foi um mentor, minha mãe foi uma mentora. Então, assim, você ter alguém para você poder escutar nos momentos em que você tá perdido, é muito mais fácil, porque você ganha velocidade. Então, assim, pô, a hora que eu quero melhorar minha empresa, cara, eu vou procurar o Rafa, porque o Rafa tem uma mentoria e ele vai acelerar esse processo. Cara, se eu quero melhorar meu corpo, é mais fácil eu procurar um personal, porque esse cara também vai acelerar meu processo. Ah, não, mas eu consigo estudar. Cara, eu pego diversas vezes, e eu dou aula para empresário, então é um público inteligente o suficiente, os caras falam assim, cara, eu tava conversando com o chat, e o chat me trouxe essa resposta aqui. Olha esse treino. E, Rafa, não é treino ruim. Porque, cara, o chat GPT vai pegar uma base de dados ali. Só que pela minha experiência, pelo tempo que eu tenho diária, eu consigo, se eu usar então vamos para o cara assim, então eu não vou usar a minha expertise para colocar no papel aqui, escrever. Vamos fazer as mesmas perguntas, fazer as perguntas pro chat. Cara, eu vou fazer perguntas mais profundas, Sim. porque eu tenho uma vida estudando sobre isso aqui. Então a chance desse treino ser muito mais personalizado para essa pessoa é muito maior. Sim. Como você tem experiências com empresas e você pegar um cara que está começando a empresariar, você vai acelerar esse processo dele também, o personal também vai. Então, beleza, eu ganho essa sabedoria que eu não preciso gastar meu tempo pesquisando isso. Então, se a gente pensar em autogoverno e governo, me sobra mais tempo para estudar qualquer outra coisa. Verdade. Cara, eu não preciso ficar estudando por que que o supino inclinado trabalha a parte mais clavicular. Cara, eu tô pagando alguém muito inteligente nisso para me colocar uma condição onde eu quero chegar, onde eu só preciso chegar lá e executar. Então eu não gasto o meu cérebro, a energia do meu cérebro, tipo, se a gente pegar o health do meu cérebro diário, para isso. Me sobra tempo para gastar com qualquer outra coisa. Então eu tô mais eficiente. Sim. Eu só vou chegar lá e executar. Então, cara, ter alguém que pensou, que já passou o caminho, facilita muito. Porque às vezes a pessoa fala, cara, esse caminho que você tá olhando é bom, mas não vira essa rua, que essa rua aqui você vai bater a cara, meu irmão. Essa rua é uma rua fechada, uma rua sem saída. Então esse caminho você não precisa percorrer. Só que aí as pessoas se perdem no que, Rafa, hoje, com tanto de acesso que a gente tem, as pessoas têm muitos mentores. Tem um Instagram como um grande mentor. E aí são pessoas falando sobre coisas rasas para vender para muitas pessoas e a gente acredita em tudo que a gente vê. Por isso que é importante a gente ter uma pessoa só para diversa área da nossa vida.
Então, por exemplo, o personal eu vou procurar o Brunão. Cara, tudo que for de treino e essa questão de health, o Bruno vai cuidar pra mim. Cara, o Bruno vai conversar com o médico, o Bruno vai pensar com o nutricionista, o Bruno vai montar esse estilo de vida que eu preciso viver. Ok. Agora eu vou pra empresa, vou procurar o Rafa. Tá, o Rafa vai montar esse escopo comigo, eu posso sentar, eu posso ligar pro Rafa. E, cara, o que a gente escuta hoje em dia? Todo mundo falando. A solidão do empresário. Porque, cara, você tá vivendo problemas que as pessoas que convivem com você não convivem. Não tem. Minha mãe não tem um problema do empresário. Porque minha mãe não empresaria. Eu não posso sentar com ela e falar, mãe, puta, preciso entender o KPI da minha empresa. Cara, ela vai olhar e falar, do que você tá falando? Ela até vai dar alguma sugestão. Mas às vezes não é condizente com a realidade que a gente tá vivendo. Sim. Então, a hora que você procura um mentor, esse mentor facilita esse processo. E aí a gente vê que, sei lá, o maior mentor da vida, né, foi Jesus. Por quê? Porque, cara, ele facilitou o processo e o caminho de todo mundo. As pessoas que se perdiam no meio do caminho, ó. Verdade. Cara, tá aqui, a sabedoria tá aqui, faz isso aqui. Não, mas eu vou fazer aqui. Cara, você se perdeu. Aí tem a consequência. Mas, cara, o caminho tá aqui. Então, a hora que você tem o caminho, a linha mestra que você tem que seguir, cara, você só precisa pensar em poucas coisas. É só seguir. E uma coisa importante também, Bruno, que ter alguém assim, e aí a gente pode até entrar já pro personal com mais profundidade, é ter alguém que vai te ensinar a não errar, cara. Porque eu vejo no meu processo, desde quando eu comecei até chegar hoje, o quanto que eu aprendi com os erros, cara. Né? Hoje eu tenho uma sabedoria que vem também muito de uma parte dos erros da vida. E ter alguém assim, poxa, hoje o Bruno, ele dá mentoria para personal, né, que está construindo uma carreira. Ter alguém que já passou por um processo, cara, facilita muito o cara não errar, cara, porque um erro na carreira Custa muito. faz você sair de Santos para Campinas, você parar lá em Araraquara, cara. Até Sim. voltar para Campinas, cara, você gastou gasolina, gastou energia, gastou tempo, gastou pneu, pagou mais pedágio. Então, assim, hoje você entende que se um personal tiver um mentor que já tem sucesso, ele consegue encurtar o tempo do resultado dele? Não, total, total. Cara, uma vez. E eu sempre gostei de escutar os caras mais velhos, né, Rafa? E teve um cara que ele me falou uma coisa, até faleceu, um grande amigo. E ele me falou uma coisa assim, falou, Bruno, você tá começando a crescer. E, cara, tem o balde de ouro lá na frente. Não se perde no caminho pegando as pequenas moedas. Porque é isso, cara. Quantas vezes você... Cara, vou fazer o podcast, vou fazer a mentoria... Cara, aí apareceu uma oportunidade. Vai. A hora que tu olha, você fala assim, cara, mas eu falei que eu ia fazer o podcast, eu falei que eu ia fazer isso. Então, esse cara, ele vai ficar te voltando sempre pra linha. E se a linha tiver alguma interferência, esse cara vai facilitar o processo. Então, por exemplo, você pega o personal. Cara, trabalhar 13 horas por dia. Cara, te traz um dinheiro? Traz, mas, cara, acaba com a tua paz. É. Cara, eu lembro que quando eu tava em Campinas, cara, meu dinheiro ia quase pra reformar a casa da minha mãe, pra mim comprar tênis, porque assim, era o conforto que eu tinha. Eu vou comprar um tênis novo pra dar aula. Cara, até o dia que eu olhei, eu falei, cara, isso aqui não é a vida. E era uma academia, Rafa, que era no fundo de um mall, assim, sabe? Então cara, tinha dia que eu não via o dia passar, meu irmão. Então eu chegava de manhã, tá frio, então todo mundo de blusa, eu chegava de blusa. Cara, dava meio-dia, tava chegando gente de regata. Eu falava, cara, mas não tava chovendo e frio lá fora? Não, mas mudou o tempo. E aí, cara, isso começou a perturbar a minha mente. Eu falei, cara, com quem que eu posso conversar sobre isso? Como que eu saio desse buraco aqui? Pra todo mundo tá bom. O Bruno tá bom, tá recebendo bem. Mas eu falava, cara, e eu? Quem que tá perguntando sobre as minhas dores? Com quem que eu posso conversar sobre isso? Porque eu não poderia falar pra minha mãe, mãe, acho que eu quero ter mais tempo. Ela falou, agora você quer mais tempo? Agora que você tá ganhando dinheiro, agora é a hora de você parar. Não, eu não quero parar. Eu só quero um novo caminho dentro do que eu faço. Cara, ter um mentor facilita esse processo, entendeu? E aí o cara fala, cara, aí você vem com uma ideia. Só que a tua ideia é uma furada, Rafa. O cara fala, não, meu irmão, cara, isso aí eu já fiz, deixa eu te provar. Aí o cara te mostra a história. Você fala, realmente, se eu for aqui, eu não vou aguentar. Então, vamos construir outro caminho? Aí você vai construir outro caminho. E aí tu vai embora. Então, assim, em todos os estágios da minha vida, onde eu cresci, eu afirmo para todas as pessoas, eu tinha um grande mentor. Boa. E se tu pudesse falar assim, quais foram alguns princípios, assim, 3 a 5 que norteiam hoje tua vida, Bruno, assim, que fazem uma pessoa se transformar, melhorar
ou um personal? O que que você carrega assim, tipo, cara, isso você precisa fazer? Cara, eu tenho uma tatuagem que é uma Hagakure, é um princípio japonês. E ela fala sobre esse caminho que eu acredito, Rafa. Não se perca no meio do caminho, seja um bom filho para os seus pais, nunca seja derrotado na guerra e faça algo em prol da sociedade. E, cara, se eu pudesse colocar mais um, era assim: cuide de você primeiro, porque se você cuidar de você primeiro, você pode cuidar de todo mundo. Você só consegue dar para as pessoas aquilo que você tem. Então, se você não tem amor próprio, você não consegue entregar o máximo de amor para as pessoas. Porque, cara, a hora que eu olho, assim, ó, nunca seja derrotado na guerra. Cara, luta até o final. Seja um bom filho para os seus pais, cara, seja um bom homem. Seja um bom homem não só para os seus pais, mas para os seus filhos, para os seus amigos, seja alguém realmente bom. Eh, não se perca no caminho. Porque, cara, o caminho vai te oferecer, cara, o diabo vai te atentar, meu irmão. O diabo vai te atentar, mano. Vai. E quanto mais tu crescer, mais vai vir porrada tentando te tirar do teu caminho. Amor próprio. Cara, às vezes a gente se perde. A gente quer salvar o mundo, mas a gente esquece que a gente não dá pra mim salvar o mundo só com água na minha geladeira, não é? E, cara, busca isso até o fim. Busca isso até o fim, assim, vai, porque qual que é o propósito da vida? Então, assim, o propósito da vida é você devolver pra sociedade, entende? Porque, cara, conhecimento guardado é burrice. Cara, se eu não faço algo que melhora a vida das pessoas, não faz sentido algum. Então, assim, como que eu posso ser a solução para o mundo? Cara, eu não vou resolver o mundo, mas eu vou resolver a vida de um pedaço de pessoas, que esse pedaço de pessoas vai melhorar o mundo. Então eu gosto muito de uma frase do Djon, eu gosto muito de rap, que ele fala: "Cara, arrume tua cama, arrume a tua casa, arrume teu bairro, arrume a tua cidade e arrume o mundo". Que é isso, meu irmão? Sozinho você não vai conseguir. Mas, cara, começa com você e vai pegando pessoas e fazendo bem, que esse bem vai colaborando para mais bens, entendeu? E assim que a gente muda a sociedade, eu acho. Então, assim, quando as pessoas falam: "Cara, não tem mais jeito a sociedade", eu acredito que tem. Se a gente aceitar que a derrota veio, a gente perdeu, entendeu? Sim. Ô, Bruno, e, cara, como eu te falei, eu trabalhei um bom tempo como personal também, né? E eu queria entrar nessa última parte para falar um pouco mais do personal, mas em 2 campos: comportamento e carreira, Tá. tá? Se a gente falasse de comportamento, a tua experiência, no que tu já viveu, no que tu visualiza, aonde o personal mais erra? Onde ele mais falha? Cara, no posicionamento, Rafa. Por que eu falo posicionamento? Hoje a gente tá nessa onda de ver personagens querendo ser high ticket, né, todo mundo querendo cobrar mais caro, todo mundo, só que, cara, eu não consigo cobrar mais caro se eu não pareço mais caro. Então o que o personal faz? Ele acha que, assim, dar o treino já é tudo. E, cara, é só a pontinha do iceberg. Então, assim, a minha imagem importa, tipo, a roupa que eu tô vestindo. Então, assim, cara, tu vai dar o treino, vai no vestido, pô, né, coloca uma roupa adequada. Mas não é, tipo assim, uma bermuda qualquer. Cara, compra uma bermuda pra treinar, pra ir dar o treino pras pessoas. Pega uma roupa nova. "Ah, mas Bruno, vou ter que comprar uma roupa nova pra dar o treino". Cara, é o teu trabalho. Tu tem que estar bem vestido. Porque quem tá pagando caro tá te observando por isso. Então, cara, melhora a tua roupa, melhora teu linguajar. Cara, não dá pra mim chegar pra um cara que vai me pagar, sei lá, R$ 500 a hora, e eu tá falando gíria, pô. Sim. Não dá, Rafa, não vira água e óleo, entendeu? Não mistura, Não é congruente, não é né? congruente, não é coerente, é o que eu falo muito. Então melhora teu linguajar, melhora tua cultura. Porque assim, todo mundo fala: "Ah, mas cara, eu não consigo viajar". Eu nunca fui pra fora, Rafa, mas eu estudo muitas coisas de fora. E eu olho muito pra fora, eu olho muito para o mercado, e estudo muito sobre o meu público. Você vê assim, cara, quantas objeções eu quebrei aqui do empresário. Sim. E aí eu fui conviver com o empresário. Então eu falo pro cara assim: "Cara, você quer trabalhar com mulher? Tá, cara, quais são as lojas que a mulher tá indo hoje? Quais são os ambientes que estão chamando a atenção dessa mulher? O que que ela assiste? O que que ela come? Onde que ela". Por quê? Porque, cara, você vai entender o mundo dessa pessoa e facilita você trazer a comunicação pra ela. Ah, eu com o empresário, cara, onde que o empresário tá? Aqui em Alphaville, onde que os caras vão tomar café da manhã? Onde que os caras vão almoçar?
Cara, eu preciso ir todos os dias? Não, mas um dia ou outro eu passo lá, Rafa. Junta um dinheirinho. Cara, você é casado, pega a tua mulher, leva a tua mulher pra jantar lá, pra almoçar lá. Cara, você tá fazendo um bem pra tua casa, né, tirando um dia com a tua esposa. Então, assim, esse investimento na carreira, ele não deve ser só técnico, ele deve ser comportamental também. Por quê? Porque a hora que você começa a conviver, você começa a observar mais, né. Então eu sempre digo, Rafa, que os pés só pisam onde os olhos já viram, entendeu. Então, assim, cara, você tem que ver o mundo que você quer trabalhar. E uma coisa que eu fazia muito era não nichar. "Ah, não, eu consigo falar com todo mundo". Cara, eu vivi todos os processos. Eu vivi emagrecimento, vivi hipertrofia, virei atleta. Quando eu cheguei aqui, você lembra? No dia que eu vim palestrar aqui com você, um dia antes eu cortei meus dreads de 10 anos. Falei: "Cara, isso aqui é Shapes Money", falei aqui, isso foi a primeira vez que eu falei isso Foi. aqui. E falou: "Cara, porque assim, cara, vive a parada". O cara não vive uma parada que ele quer que a pessoa faça. Só que a gente vende uma questão que é sobre viver aquela parada. Se eu não vivo, como que eu vou falar pra você viver isso? É a mesma coisa o dentista com o dente, tipo, sujo, Sim. dente torto, não tem como. Então é uma questão de coerência. Você me perguntou sobre comportamento e sobre Sobre carreira. Mas eu quero aprofundar nessa questão do comportamento e eu vou até usar o exemplo que você deu do pote de ouro, cara. Que tem um pote de ouro na frente, porém a gente se perde se distraindo nas moedas. Cara, eu te falei, já fui personal, né, então eu sei o quanto que eu errei me distraindo nas moedas. Então, o que que é essas moedas? O comportamento dentro da academia, o relacionamento com outros personagens, hã, o relacionamento que você pode ter com as pessoas, né, isso pode te atrapalhar, te atrasar, porque você sabe, né, trabalhar dentro de uma academia a gente está exposto, cara. É um mundo mais, assim, voltado ao carnal físico. eu falo que 7 pecados capitais moram na Então, academia. moram na academia. Então, assim, o quanto que isso pode distrair, cara, acho que a palavra é essa, distrair um personal, né, vamos lá, que nem hoje a gente tá aqui nesse conceito da Ironberg, e você vai na Ironberg, você tem todos os pecados lá. O quanto que o personal, ele pode se perder ali, assim, tipo, errar, se você pudesse falar assim, quais os 7 erros que o personal não pode cometer? Tá. Rafa, eu falo que assim, Pode ser assim na lata, cara. o ambiente te empresta o nome, né. Então assim, por exemplo, hoje, pô, o Brunão tá na Ironberg. Muitas pessoas acham que eu presto serviço pra Ironberg, pra você ter noção. Então assim, cara, o Bruno virou uma parte da Ironberg, entre aspas, e a Ironberg virou uma parte do Bruno, entre aspas, porque assim, é onde eu dou a maioria das minhas aulas. Então assim, cara, aquela frase que a gente falava antigamente, né, "onde se come o pão, Não se come a carne. não se come a carne. Se ganha o pão, não se come a carne". Cara, e eu falo assim, eu já cometi esse erro, né, de sair com um monte de mulher da academia. A primeira coisa, você vai se queimar. Então, a gente acha que as pessoas não comentam, as pessoas comentam. Então assim, eu sempre falo, as pessoas observam tudo. A gente tá sempre sendo observado. Esses dias eu recebi uma mensagem no Instagram, cara, de uma mulher que treina lá, ela mandou assim: "Cara, eu gostaria muito de treinar com você, a gente nunca se falou, mas eu gosto da tua energia com os teus alunos e com as pessoas que quando você passa". Então assim, cara, essa pessoa tá me observando, Rafa, ela nunca me eu não sei, assim, eu não sabia quem ela era até ela me mandar mensagem no Instagram. Porque não porque eu não olhei, porque, cara, eu passo, às vezes ela tá longe, mas, cara, o comportamento que eu estava tendo ali naquele espaço. Então, por exemplo, se envolver com as pessoas nessa questão, tipo, de carnal mesmo, como você se cumprimenta as pessoas, como que você trata todas as pessoas. Se você vive ali aquele momento com o teu aluno celular, sabe, cara, que você vê é normal tu ver aluno, personal com o celular na mão, velho. Cara, e aí você consegue ver claramente quem tá trabalhando com o celular naquele momento pra aquela pessoa, ou é um pedaço muito pequeno, ou a pessoa tá no celular vendo outra coisa, que às vezes você passa do lado, o cara tá no Instagram, pô, É, pra alguém que tá te pagando caro por aquele momento, Rafa. pagando pra você cuidar dele. Cara, comprei essa hora sua. Ah, mas a gente não vende hora, mas cara, aquele momento é aquele momento que você tá com lá. Já vende. Você tá vendendo essa hora. Então esse é o ponto. Segundo ponto, cara, escolhe teu assim, eu vou voltar no nicho, Rafa, porque assim, segue fundo nesse nicho, porque assim, hoje o Bruno tá no high ticket, todo mundo acho que é o único caminho. Cara, dá pra você vender, tipo, barato e vender pra muita gente, eu não acho que esse cara tá errado também. Eu acho que só é o mercado, né, a gente tem, sei lá, uma Ferrari e a gente tem um carro popular, meu. E às vezes vender para o carro popular talvez seja o caminho, vender mais barato. E aí eu discuto muito com o personal em relação a isso, que os caras falam: "Pô, mas os caras estão se prostituindo". Eu falo: "Cara, não, espera aí, mano. Talvez o cara tá achando um mercado que seja o mercado dele e ele vai vender muito
Ele vai ter que vender para mais pessoas, só que um produto mais barato. Eu vendo para menos pessoas um produto mais caro, mas os dois chegam a 100 mil, por exemplo. Sim. Só que aí todo mundo começa a falar para esse cara, tipo assim, se perde, ele começa a mudar o caminho dele. Não, deixa eu mudar isso. Não, cara, talvez seja um caminho. Então, uma coisa é não escutar todo mundo. Eu acho que a gente vai escutar todo mundo e vai se perdendo. Eu acho que o personal. Cara, eu acredito muito. A gente tava falando sobre isso antes de começar aqui, Rafa. Eu acredito muito no presencial. Tipo, o online muda o jogo, muda o jogo. Mas, cara, a gente tá vivendo um mundo que tá todo mundo online e o presencial tá abrindo espaço e vai ficar cada vez mais caro. Porque as pessoas estão querendo contato. É verdade. Se envolva com as pessoas, assim, não digo se envolver a ponto de com a vida das pessoas, ter empatia com a vida das pessoas. Então, assim, teu aluno tem um problema, não julga. Porque é a dor dele. E dói pra pessoa daquele ponto, entendeu? Então, se envolve com essa causa, tenta trazer essa empatia. Olha, você não precisa viver, você não precisa. Muitas vezes o erro é das pessoas mesmo, não é seu. Então, mas, cara, por que essa pessoa está sentindo isso? Deixa eu estudar sobre esse caso. Porque a pessoa tá te pagando caro pra isso. E às vezes, assim, não é, Bruno, ela não me paga 10 mil reais, mas, cara, ela me paga 1.000, mas é os 1.000 reais que ela tem, velho. Tipo, dá valor pro esforço dessa pessoa e se envolve com a esse ponto de poder entender esse valor. Porque, cara, tu transforma uma vida, ela te traz mais 10 pessoas pra poder mudar essa vida. Que mais, cara? Conceitos bons, cara. E eu quero contribuir um pouco e eu vou te fazer uma pergunta. O que você acredita, Bruno, que mais faz o personal crescer ou pode atrapalhar ele? Assim, vamos pôr um conceito. A parte técnica ou a parte comportamental? O que atrapalha ou faz o cara crescer? É saber montar um bom treino ou é saber se comportar, saber se posicionar, saber se comunicar, vender? Tá, vamos partir do pressuposto, Rafa, que a parte técnica é obrigação, meu irmão. Pô, eu não quero passar no médico que ele não tem a parte técnica. Pô, saber se eu tô gripado ou não é uma obrigação do médico, pô. Então, saber montar um bom treino é obrigação do personal. Saber sobre treino é obrigação do personal. Então, a gente fica com a parte comportamental. E aí, a parte comportamental, esse cara precisa saber muito. E aí eu falo, cara, que são várias skills que a gente não aprende na faculdade. Desde saber se vender, né, então saber vender, saber se organizar, ter um planejamento. Isso a gente está falando do lado empresarial dessa pessoa. Mas se a gente vai para o lado comportamental, cara, não tem como um personal não estudar sobre desenvolvimento humano. Porque a grande mudança das pessoas não é sobre o físico. Tudo começa a partir de uma decisão, né? E foi que quando eu resolvi engordar de propósito, Rafa, o que eu comecei a perceber? E qual que era o meu questionamento? Por que as pessoas vinham até a academia? Cara, o cara pagou o plano anual. Paguei. Esse cara quer, pô. Ah, não, mas pagou, mas não quer. Cara, esse cara quer, Rafa. Você sai da tua casa, tu vai lá, põe um dinheiro e fala assim, mano, eu vou rasgar esse dinheiro. Por que essa pessoa não quer? Então, assim, toma uma decisão. E às vezes essa decisão é emocional. E aí eu defendo que, cara, só a emoção, se a gente for levar pra venda, pra gente explicar rápido e voltar, muitas vezes a gente compra pela emoção e se arrepende. Então, cara, não é emoção, são experiências. Qual a experiência que essa pessoa teve? Ela tomou uma decisão através de uma experiência. A experiência foi do passado ou é a experiência futura que essa pessoa quer sentir? Se eu não consigo trabalhar isso aqui, eu não consigo fazer a pessoa voltar pro jogo. Por quê? Quando essa pessoa começa a vir o caminho, cara, ela tá muito motivada, motivação acaba. Cara, passou aquele primeiro mês, a pessoa gastou muita energia, perdeu 2 quilos, ela falou que ela ia perder 10. Cara, a tendência é essa pessoa se frustrar. O que o personal tem que fazer? Cara, mas lembra que você começou por causa desse motivo? Dessa experiência ruim? Você já perdeu 2, você tá no caminho, você tá mais perto do que tá longe agora. Vamos continuar? Caraca, eu já andei mais, meu irmão. E eu não quero voltar para aquele fundo do poço que eu vivia, meu irmão. Eu quero sair daqui. Vamos continuar aqui? Então você traz a pessoa por mais um pouco. Por quê? Porque é tendencioso a gente. Eu falo que o esforço não é condizente ao resultado. Porque a gente sempre acha que a gente se esforça mais do que o resultado que vem. Se a gente perguntar quantas pessoas ganham, quanto elas deveriam ganhar. Ou você acha que você deveria ganhar mais pelo esforço que você entrega? Ah, eu acho que eu deveria ganhar mais.
Tá, mas você tá o tempo suficiente para que isso seja consolidado e o teu salário vem? Então tu tá treinando o tempo suficiente para que chegue esses 10 quilos? Cara, você já fez 2 ou 3. Você já entendeu que você consegue. Vamos fazer um pouco mais? Então essa parte do desenvolvimento humano é muito importante. Sim. Eu conhecer sobre pessoas, eu trabalho com pessoas, e aí eu amplifico isso pro personal, pro empresário. Não dá para mim ter um trabalho que é relacional se eu não estudo sobre pessoas. E aí se eu não me conheço, vou melhorar. Se eu não conheço sobre o meu público, eu não me conheço. Porque eu não consigo resolver nem os meus problemas. E aí a gente volta pra governança. Se eu não consigo resolver os meus problemas, ou cuidar dos meus problemas, ou saber que eu preciso de ajuda para resolver os meus problemas, como que eu quero ser alguém que levanta a mão e fala assim, cara, eu sou a pessoa que ajuda pessoas? É uma questão de, cara, incoerência. Você não se governa, como que você quer governar as pessoas? Ah, não, mas eu governo um pedacinho da minha vida. Então você tá governando mesmo? Deixa eu ver. Qual que é o track record? Você tá fazendo contigo? Tô. Beleza, o resultado é legal. Quantas pessoas mais você fez esse resultado? Aqui te torna mais caro. Você vai ser mais pago, mais bem pago pelos resultados que você tem e pelas pessoas que você conhece. Boa. E é legal o que você falou e eu acredito nisso, cara, tanto para o personal quanto para qualquer carreira, né. Se o cara conseguir fazer o básico bem feito, né, cara, o cara conseguir entender a parte técnica, que é fundamental, né, conseguir entender sobre o comportamento dele, como ele tem que se posicionar, como ele tem que agir, sobre o comportamento do cliente dele e o principal, manter os princípios, caras, ali de vida, sabe. E eu falo muito por mim, Bruno, porque os maiores erros que eu cometi como homem, como pessoa, de quebra de princípio, foi trabalhando na área da saúde, né. E isso me trouxe resultados, eu acredito que eu poderia ter sido um personal ainda muito maior na minha região, mas as minhas falhas de princípios me atrapalharam. Porque é muito íntimo, Rafa. É. As pessoas estão contando sobre as dores da vida delas, entendeu? Cara, seja na academia, cara, eu falo assim, cara, a gente tem que ter quase um NDA. Porque assim, é o único momento da vida que essa pessoa consegue abrir sobre coisas que ela não consegue se abrir para ninguém, pô. Por exemplo, a gente tá treinando todos os dias. Pô, tu briga com a tua esposa. Fala, cara, se eu contar isso na empresa, vai pegar ruim. Pô, vou falar com o personal ali sobre o que aconteceu. Pô, meu irmão, a gente brigou e tal. Tu tá abrindo uma fragilidade sua, uma coisa íntima sua. Tu tá com um problema na empresa, tu não pode contar pra tua mulher, meu irmão. Você vai comentar um pedaço, mas você não quer deixar ela mais preocupada. Fala, cara, eu vou conseguir resolver, mas preciso só colocar isso pra fora. Então, assim, é uma questão muito intimista, entende? Então, e aí quando você traz o básico, Rafa, assim, de fazer o básico, eu lembro que uma vez, quando eu tava competindo, teve um cara que ele me enviou uma dieta. Cara, antigamente não era que nem é hoje, né, que você recebe as coisas pré-aplicativo e tal. E o cara foi montar minha dieta, ele falou assim: "Cara, o que você tá comendo?" Aí eu falei todas as coisas que eu estava comendo. "Como tá teu treino?" Falei como estava meu treino. Ele olhou e ficou me olhando assim, com o caderno na mão e escrevendo no caderno toda a minha dieta, minha coisa. Ele falou: "Continua." Meu irmão, eu voltei pra casa puto, mano. Falei: "Cara, como assim, mano? Pô, tô pagando um cara", ele fala: "Continua." Não é possível, mano. O cara tinha que mudar alguma coisa, sabe, assim, na minha cabeça. E aí eu falei: "Não, mas eu vou fazer esse mês, cara, porque se tiver qualquer erro, eu vou voltar e vou lá xingar esse cara." Aí no mês seguinte ele olhou de novo. Cara, tira um pão no café da manhã, por exemplo. Cara, não é possível, mano. Liguei pra ele, falei: "Não, espera aí, meu irmão. Tô te pagando, você não tá nem" ele falou: "Cara, tô observando tudo que você tá fazendo. Você tá fazendo o básico e muito bem feito. Por que que eu vou complicar?" Sim. E aí o grande mentor, Rafa, ele facilita a tua vida, ele não complica. E facilitar é tirar as arestas que estão roubando meu tempo. Então, por exemplo, quando você pega um nutricionista, que pega uma dieta, cara, tem 5 opções de escolha ali pra você café da manhã. Você fala: "Pô, mas eu posso comer o pão, eu posso comer a tapioca, eu posso comer não sei o quê." Cara, quando você tem muita opção, você não escolhe nada, Netflix, né. entendeu? Então, cara, facilitar esse processo é muito melhor, cara. Então, o feijão com arroz é o que faz a gente chegar longe. Só que a gente vai complicando. Tu tá lendo Hormose, né, o tempo de trabalho versus o custo, o preço desse aqui, e as pessoas calculam quanto que elas vão investir. É. Então, cara,
eu só preciso tirar um monte de coisa da minha vida aqui. Eu preciso tirar tudo que tá me atrapalhando. Não preciso colocar mais. Cara, quero começar a treinar. Tá, você só precisa colocar academia. O que eu preciso tirar? Cara, não tira nada por agora, você já colocou academia. Já é um esforço muito grande na tua agenda, Rafa. Academia entrou, fez parte, agora você tira e faz assim. Agora tu tira um pedaço. Então, assim, você vai facilitando e tirando o processo. As pessoas que fazem mais coisas na vida são as pessoas que têm menos ações. É o feijão com arroz. Tira o excesso. O excesso. Boa. Brunão, cara, muito legal, hein, cara? E a gente vai ter que vir numa parte 2. Ah, E eu pode acho me pra chamar falar amanhã. só de carreira de personal, cara. Bora. Porque eu acho que é um assunto que a gente tem que estender e destrinchar mesmo. A gente tem 2 quadros final que eu quero fazer contigo, topa? Ah, não. Primeiro é o seguinte, eu vou te dar uma pequena frase e você completa rapidamente com o que vir na cabeça. Tá. Beleza? É tipo um bate-bola. Tu vai olhar pra câmera central ali e vai completar. Fechou? Preparado? Vamos lá. A maioria das pessoas fracassam por Excesso. sucesso é... Paz interior. Boa. O corpo revela... O corpo revela teu caráter, cara. Boa. O ego destrói... Tudo. Disciplina é... Tudo também. Motivação é... Resultado. Dinheiro potencializa... Os prazeres que o dinheiro não compra. A liderança começa... Comigo mesmo. Boa. Boa. Legal, comigo mesmo. E aí, Brunão, seguinte. A gente sempre pede aqui uma... Se você pudesse mandar uma mensagem para o Bruno de 20 anos atrás, cara. Mas essa mensagem ela vai ficar guardada também para o teu filho daqui 20 anos lá na frente. Qual é a mensagem que você daria? Cara, essa pergunta é sempre muito boa, né, cara? Que depende muito do momento que você tá vivendo, mas... Cara, se for desse qualquer mensagem pro Bruno agora, de 20 anos atrás, assim, acredite fielmente nos teus sonhos. E tem algumas visões que você vai ter na tua vida que as pessoas não vão entender. Só que as pessoas não vão entender porque não é uma verdade pra elas, porque elas não conseguiram ter a mesma visão que a tua. Se isso faz muito sentido pra você, continue. Até que isso seja uma realidade e as pessoas vão passar a acreditar que aquilo era real. E aí eu trago um exemplo, Rafa, do Walt Disney, né? Que quando ele viu aquele campo, que ele tá com o motorista dele, que ele vê um campo cercado, e ele fala, cara, aqui é um parque de diversões. Cara, só ele tinha aquela visão, meu irmão. Só que ele conseguiu transformar, ele foi, entre aspas, teimoso o suficiente até fazer aquilo virar uma realidade, que é o maior parque de todos os tempos. É. Por uma visão que ele tinha e as pessoas não tinham, e muitas vezes chamavam ele de louco. Ah, isso é loucura. Como que um parque de diversão desse tamanho? Como que vai ter um rato correndo, um cachorro correndo que fala? Mas, cara, isso é muito bom na cabeça dele. Só que ele foi teimoso, de novo, entre aspas, o suficiente até fazer aquilo se tornar uma realidade. E aí depois as pessoas falam, cara, isso é genial. Mas muita gente falava que era loucura. Não é por mal, porque as pessoas não viram o caminho que você viu. E esse caminho pode salvar a vida de muitas pessoas. Boa. Muito bom. Brunão, fala um pouquinho hoje qual é o teu projeto, fala o teu Instagram, como que as pessoas te acham, passa tudo aqui para quem está te acompanhando, para quem viu o vídeo. Bom, meu Instagram é treinador Bruno Barbosa. Eu tenho 2 projetos grandes hoje. Um com personal trainer, através de mentorias e a área da educação para o personal trainer. E também esse projeto com os empresários, aonde eu acredito muito que não é só ganhar dinheiro, né? Transformar a vida não é um projeto de vaidade. É um projeto de transformação de vidas, porque eu acredito que o empresário dita mercado. Então, como eu acredito que mudar o meu corpo, mudar minha mentalidade, mudar o meu estilo de vida transformou a minha vida, e pode transformar, tenho certeza que pode transformar a vida de empresários, se a gente já está fazendo isso com diversos empresários, é o meu trabalho hoje também, assim, ajudar grandes empresários, ajudar empresários a conseguir ir mais longe na carreira, porque eu acho que isso transforma a vida de mais pessoas. Legal, Bruno. Boa. E eu gosto muito do Bruno, cara, pela tua sinceridade, né, pelo teu coração. Você é um cara que a gente consegue ver que é de verdade, cara. Pô, Então, obrigado, meu assim, irmão. fiquei muito feliz de receber você aqui, espero receber de novo. E
E assim a gente encerra o nosso Zavicast com o Bruno Barbosa, com essa aula que ele deu pra gente sobre físico, sobre saúde, sobre carreira, sobre vida, tá? Então, se você gostou, já deixa um comentário, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para você receber todo esse conteúdo aí na sua tela também. Valeu, Brunão! Valeu, meu irmão. Obrigado, viu? Bora, meu irmão. Tamo junto. Boa.